Olá, tudo bom? Por que eu escolhi esse artigo sobre frutas cítricas? Tá? Nós sabemos que vários elementos têm ação antioxidante e diminuem o estresse oxidativo. O cérebro é uma região que alta demanda metabólica, ou seja, precisa de muita energia, então ele suja bastante a região. Então nós precisamos de algumas substâncias que diminuam esse estresse das células, estresse oxidativo das células, tá? E diminuam o processo inflamatório que acontece ali. Tá? Então, tanto a diosmina quanto a aspiridina ajudam nesse processo, tá? Além de que ele tem uma ação venotônica, o que ajuda a melhorar a drenagem das substâncias tóxicas do sistema nervoso central, tá? Tem a cúrcuma, entre outros elementos, tá? Mas aqui esse artigo está especificamente sobre a aspiridina e a diosmina, beleza? Bom proveito e estude. Sabe, quando a gente pensa em saúde para o cérebro, logo vem à mente laboratórios, farmácias, coisas super complexas. Mas e se uma parte importante da resposta estivesse escondida em algo muito mais familiar? Hoje, a gente vai desvendar como os compostos bem poderosos, encontrados em frutas comuns, podem ser uma nova linha de defesa para a nossa saúde neurológica. Pois é, a pergunta é essa. E se a chave para proteger o nosso cérebro não estivesse num remédio super complicado, mas sim dentro de uma simples laranja? É essa a questão intrigante que vai guiar a nossa análise de hoje. Ok, mas para entender a solução, primeiro a gente precisa conhecer os vilões da história. O cérebro enfrenta constantemente duas forças invisíveis, que com o passar do tempo acabam contribuindo para o declínio neurológico. O primeiro deles é o tal do estresse oxidativo. A melhor forma de pensar nisso é como uma espécie de ferrugem celular. E o cérebro, por consumir muito oxigênio, é especialmente vulnerável a esse tipo de dano, que está diretamente ligado a doenças neurodegenerativas. O segundo vilão é a neuroinflamação. Imagina só um alarme de incêndio que dispara e simplesmente não desliga mais. Uma resposta imune rápida é ótima, mas quando ela se torna crônica lá no cérebro, ela começa a causar um dano contínuo. Isso é um fator comum em muitos distúrbios neurológicos. Bom, mas se existem os vilões, também existem os heróis. E nesse caso, a natureza oferece dois protetores bem pequeninos, mas superpoderosos, capazes de enfrentar esses estressores. Os nomes deles são hesperidina e diosmina. E o mais legal é de onde eles vêm. Não são químicos raros criados em laboratório, não. A hesperidina e a diosmina são o que chamamos de flavonoides e são encontrados aos montes em frutas cítricas, principalmente nas cascas. A natureza está literalmente nos entregando esses protetores. E elas são tipo primas irmãs. A diosmina muitas vezes é produzida a partir da hesperidina. E a principal diferença na estrutura delas é um detalhe mínimo, uma única ligação dupla. Mas essa pequena mudança já influencia bastante as propriedades de cada uma. Antes da gente seguir, um ponto que é crucial: segurança. A pesquisa deixa bem claro que esses compostos têm um perfil de segurança bem elevado, tanto em estudos com animais quanto em humanos, inclusive em produtos que combinam os dois, como o Daflon. Isso é um fator muito importante para se pensar no potencial terapêutico deles. Então, qual é a estratégia de batalha desses protetores? Eles usam uma defesa de duas pontas, atacando de frente justamente aqueles dois estressores que a gente acabou de conhecer. E aqui a gente tem um mapa da batalha. Dá uma olhada em como os dois compostos, ali no centro, se dividem em duas frentes de ação. À esquerda, a gente vê o combate à inflamação, e à direita, a luta contra o estresse oxidativo. Vamos entender como cada um desses lados funciona. Primeiro, o combate à inflamação. A hesperidina e a diosmina agem quase como diplomatas, sabe? Elas vão lá e acalmam o sistema. Elas conseguem abaixar o volume dos sinais de alarme do cérebro, reduzindo as moléculas que ficam gritando ataque e bloqueando o interruptor principal que dispara toda a resposta inflamatória crônica. Já do lado antioxidante, a ação é dupla. Elas não só neutralizam diretamente aquela ferrugem celular, como também reforçam as defesas do nosso próprio corpo. Elas ativam uma via chamada NRF2, que funciona como um general do sistema de defesa, ordenando a produção de mais enzimas protetoras. Ok, a teoria é bem promissora, né? Mas como é que essa defesa de duas frentes se sai nos testes práticos? Vamos analisar agora as evidências que vêm de estudos com modelos de doenças bem específicas. Nosso primeiro estudo de caso é a doença de Alzheimer, uma condição devastadora onde a gente sabe que a inflamação e o estresse oxidativo têm papéis centrais na sua progressão.
E os resultados em modelos animais são impressionantes. A esperidina, por exemplo, ajudou a reduzir o acúmulo daquelas placas amiloides, sabe? Aquele lixo que se acumula entre os neurônios. Já a diosmina foi além, melhorou as funções cognitivas e também ajudou a combater os emaranhados da proteína tau, que é o outro grande vilão que danifica as células por dentro. E o efeito protetor não para no Alzheimer. No nosso segundo caso, a doença de Parkinson, o desafio é diferente. É a morte daqueles neurônios que são essenciais para produzir dopamina. E aqui também, as descobertas são muito animadoras. A esperidina se mostrou capaz de evitar a redução da dopamina e de proteger os próprios neurônios dopaminérgicos da morte. A diosmina também demonstrou ter efeitos neuroprotetores contra uma neurotoxina que é usada em laboratório justamente para imitar as características do Parkinson. Diante de tudo isso, a gente se pergunta o que o futuro reserva para esses compostos. A pesquisa, sem dúvida, aponta para um caminho muito promissor, que consolida a importância desses protetores que vêm da natureza. E a conclusão do estudo que deu origem a essa análise resume tudo perfeitamente. A citação destaca que a esperidina e a diosmina têm efeitos neuroprotetores promissores e que isso reforça o potencial delas como agentes terapêuticos naturais e multifacetados. A palavra-chave aqui é multifacetados, ou seja, eles não atacam só um alvo, mas vários ao mesmo tempo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A pesquisa sugere que esses compostos naturais, como os que a gente encontra nas frutas cítricas, podem ser muito mais do que só vitaminas. Eles podem ser ferramentas poderosíssimas na luta contra doenças complexas, o que nos faz pensar: será que o futuro do tratamento cerebral poderia ser movido a plantas?